Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo sobre simplificação de frações. É importante que vocês estejam com o livro aberto, acompanhando esse conteúdo nas páginas 116 e 117. Estejam também com o caderno aberto, façam anotações sobre esse conteúdo e vamos à nossa aula. Bom, o que seria basicamente a simplificação de fração? Então, é dado uma fração e vamos entendê-la como simplificá-la. Vejam só, simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Bom, gente, então simplificar a fração é dividir. Nós vamos estar dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, tá? O mesmo número e transformando o resultado dessa nova fração que a gente vai encontrar em uma fração equivalente à fração dada. Então, olha só, essa fração aqui, 8/16, trazendo aí uma fração que seja equivalente a ela e trabalhando a simplificação através da divisão, nós temos que essa fração vai ser igual. Vamos fazer o seguinte, vamos recordar dos nossos critérios da divisibilidade. Então, se nós vamos dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor, então que esse valor seja usado através dos critérios da divisibilidade. Olha só, o número 8 e o número 16 são números pares. Então, sabemos que todo número par divide por 2. Foi o primeiro critério da divisibilidade que nós estudamos. Então, já que para simplificar temos que dividir, vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, ó, vou dividir o numerador por 2 e vou dividir o nosso denominador por 2, certo? Já que são números pares, eu posso fazer essa divisão. E aí, vamos colocar aqui o traço da nossa fração e vamos trabalhar a divisão colocando os valores. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Pronto, então, basicamente, olha só, são frações equivalentes. Essa fração é equivalente a essa. E a gente conseguiu simplificar. Quanto menor o número, gente, mais simples a nossa fração está. Entenderam? Então, encontramos aqui, ó, 4/8. Ainda podemos simplificar. Por quanto? Por 2, porque são números pares. Então, vamos usar aí sempre dos critérios da divisibilidade. Então, eu vou dividir aqui por 2. Também vou dividir aqui por 2. E aí, vamos colocar nossa fração equivalente, que vai ser o resultado dessa divisão por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Então, vejam como a gente simplificou mais ainda. E percebam que essa última fração aqui, ela ainda encontra-se com números pares. Então, eu posso simplificar novamente. E aí, você vai trabalhando essa simplificação, gente, até você conseguir simplificar o máximo possível, certo? Ó, então, fazendo aqui essa simplificação. Vamos ter o seguinte resultado, né? Fazendo aí, simplificando novamente, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2, 2. Então, chegamos aqui a esse nosso último resultado aqui, que a gente percebe que não dá mais para ser divisível por 2, né? A gente não tem como mais simplificá-la. Mas, enfim, a fração 8/16, a gente foi trabalhando aí o processo da divisão com frações equivalentes. Olha, todas essas frações aqui, elas são equivalentes.
ou seja, dividimos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, pelo mesmo número natural. E aí a gente foi simplificando a nossa fração. Então, a ideia de simplificar, gente, é essa, é você dividir para reduzir os valores, tá? Bom, então, o que que acontece também na nossa simplificação? Vocês vão entender que as nossas frações, essas frações, elas são formadas por frações diferentes. Vão ser a leitura que a gente faz é de frações diferentes. Porém, ela sempre vai apresentar um valor proporcional, por isso que elas são equivalentes. Então, vejamos aqui através desse desenho. Olha só, eu tenho aqui um retângulo que foi dividido em algumas partes iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse primeiro retângulo, como eu tenho 10 partes, dessas 10 eu vou pintar 5, pintar pela metade. Vou pintar 5 partes. 2, 3, 4, 5, certo? Qual seria a representação da minha fração para essa primeira ilustração aqui? Seria 5, que foi a quantidade de partes que eu pintei, pelo todo, que é 10. 5 décimos, tá? Agora, observe esse segundo retângulo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 partes. Vou pintar 3 partes desse meu retângulo. Ó, 1, 2, 3. E aí, montamos a nossa fração. Então, a nossa fração aqui vai ser, só um minutinho, 6, 3 de 6, né? 3, que a gente pintou, de um total de 6, tá bom? Agora, vamos para o nosso terceiro retângulo. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou pintar somente 2 partes. Ó, 1, 2. Como é que fica a minha fração? A minha fração vai ficar 2, que foi a quantidade que foi pintado, de 4, certo? E aqui nesse último, eu também vou pintar pela metade. Eu vou pintar, são 2 retângulos, eu vou pintar somente um. Ó, pintar somente esse. Como é que fica a minha fração? A minha fração fica 1 sobre 2. Pronto. Então, temos aí toda a representação, tá? De cada uma dessas ilustrações. E observe que elas possuem o mesmo valor proporcional. Como assim ter valor proporcional? Todas as figuras aqui, elas foram pintadas pela metade. Então, ó, 5 décimos, 5 é a metade de 10, 3 sextos, 3 é a metade de 6, 2 quartos, 2 é a metade de 4 e 1 meio, 1 é a metade de 2. Então, essas frações aqui, ao momento que você vai simplificar cada uma delas, elas terão valores equivalentes e proporcionais, tá? Já que todas elas representam aí a metade, entenderam? Visto isso, gente, existem 2 maneiras de você simplificar frações. Existe a simplificação por partes, tá? Que a gente já fez até um exemplo sobre isso, mas vamos fazer mais um aqui. E também existe a simplificação quando a gente usa o MDC, tá? Então, primeiramente, vamos entender a simplificação por partes. Olha só. Eu vou trazer aqui um valor, 24 sobre 36, tá bom? E aí, vamos trabalhar a simplificação desse valor. Vamos dividir por partes. Então, é aquela ideia. Se eu percebo que os dois são números pares, uso o critério da divisibilidade. Eu vou dividir
o numerador e o denominador por um mesmo valor. E como os dois são pares, então eu vou estar dividindo aqui por 2. E aí, nós vamos trabalhar essa divisão até chegar em um resultado de uma fração irredutível. Como assim? Vamos fazer aqui a divisão primeiramente. 24 dividido por 2, isso aqui dá 12. Então, 12 fica no numerador. E 36 dividido por 2 dá 18. Certo? Pronto. Então, percebam, gente, que esse número 12 sobre 18 ainda é uma fração que temos números pares e eu posso simplificá-la. Então, eu vou dividir aqui por 2 novamente. Vou dividir por 2 e aqui vou dividir por 2. O resultado que eu vou ter aqui é 12 dividido por 2, 6, não é isso? E 18 dividido por 2, 9. Chegamos aqui nessa seguinte fração, tá? Ao simplificar essa nossa fração aqui. Será que essa fração aqui ainda é possível simplificá-la? A ideia é a gente chegar em uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? A fração irredutível é aquela que não pode ser mais simplificada. Então, nós vamos trabalhar essa simplificação por partes até chegar em uma fração que ela não pode mais ser simplificada. Então, veja só, 6 sobre 9, tá? Ou 6 nonos, como queira fazer a leitura. Eu sei que 6 dá para dividir por 2, mas 9 não dá. E a simplificação de fração requer que você divida o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, se não dá por 2, vai para o próximo critério da divisibilidade que a gente estudou, que foi por 3. Não é isso? 6 divide por 3? Sim. 9 divide por 3? Sim. Então, eu encontrei um número que vai dividir tanto o numerador quanto o denominador e essa divisão vai ser exata. Então, eu vou dividir o meu numerador por 3 e o meu denominador por 3, porque aí eu vou conseguir encontrar uma fração equivalente a ela, tá? E aí, trabalhando essa divisão, 6 dividido por 3, cabe um 2, não é isso? E 9 dividido por 3, cabe um 3, certo? E aí, gente, se não desse por 3, você ia usando o próximo critério de divisibilidade, o próximo e o próximo, até verificar se existe algum número, tá, que divida os dois ao mesmo tempo. Então, chegamos aqui nesse nosso resultado, 2/3. Gente, observe que 2 é o número primo e o 3 também é o número primo. Números primos são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, de acordo lá com os nossos critérios da divisibilidade, não existe nenhum número que vá dividir os dois ao mesmo tempo. Então, se não existe, chegamos aqui na nossa fração irredutível. A nossa fração irredutível é essa daqui, 2/3. Eu vou até marcar para vocês, tá? Vocês não esquecerem. 2/3 é a minha fração irredutível. A gente não pode mais simplificá-la, entendeu? Mas que 2/3 é uma fração equivalente a 24 sobre 36, tá bom? Todas essas frações aqui, elas são equivalentes. E trabalhando, simplificamos essa fração aqui, olha como ela reduziu, como ela ficou simples. Quanto menor o número, mais simples é a nossa fração. E aqui, trabalhamos a simplificação por partes, ok? Bom, fazendo aqui a simplificação por partes, vocês já entenderam. Agora vamos para a simplificação usando o MDC, tá? Gente, simplificar usando o MDC, vocês podem rever a nossa videoaula, que foi na aula 36, o processo de divisões sucessivas. Vou deixar o link
aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam rever essa videoaula. Nessa videoaula aqui, eu expliquei para vocês como é que calcula o MDC, tá? O cálculo do MDC através das divisões sucessivas. Então, vocês podem estar revendo lá para conseguir resolver algumas questões de simplificação de frações, tá bom? Aqui na nossa aula, nós vamos fazer o seguinte. Vou te dar essa fração, 4/8. E aí, a gente vai simplificá-la, mas não por partes. A gente vai simplificar logo pelo seu máximo divisor comum. Então, se eu preciso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, então eu vou dividir logo eles pelo maior divisor comum entre eles, tá bom? Então, vejam só. O número 4, qual é o maior divisor do número 4? Vai ser ele mesmo, não é, gente? Então, se o maior divisor do número 4 é 4, aí eu vou verificar aqui o meu denominador. O 8 vai dividir por 4? Sim. Então, ao invés de fazer as divisões aí por partes, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, já que eu sei que os dois números dividem por 4, tá? Eu vou dividir o numerador por 4 e o denominador por 4. E aí, o resultado dessa minha divisão já chega na minha fração irredutível, que é 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Pronto. Consegui chegar aí na minha fração irredutível sem precisar passar por todo aquele processo de simplificação por partes, tá bom? Ah, tia, mas eu não sei encontrar o MDC de 4 e 8. Gente, você pode calcular da seguinte forma, ó. Ou pelo processo das divisões sucessivas, como eu já falei para vocês lá na videoaula, ou então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui os divisores de 4. Quem são os divisores de 4? Começa aí 1. Então, vai ser 1, 2. Quando chega na metade do número, ou seja, a metade de 4 não é 2, então o próximo valor aqui já vai ser ele mesmo. Então, 1, 2 e 4 são os divisores de 4. Quem são os divisores de 8? Os divisores de 8, gente, você vai ter 1, 2, o 4, não é isso? 4 já é a metade de 8. Chegou na metade do número, já coloca ele mesmo. Pronto. Então, escrevi aqui os divisores de 4 e os divisores de 8. Quem é o maior divisor comum? Ou seja, o que está nos dois ao mesmo tempo? É o número 4, ó. Eu sei que o 1 está nos dois, o número 2 também está nos dois, faz parte dos dois divisores, mas o maior divisor comum, que a gente chama de MDC, é o número 4. Então, o maior divisor comum, vou selecionar aqui para vocês, é o número 4, ó. Então, se o número 4 é o maior divisor comum, então, a gente já faz a divisão por 4, que a gente já chega aí na fração irredutível. Entenderam? Outro exemplo. 14 sobre 42. Bem, aqui, necessariamente, eu teria que determinar os divisores de 14 e os divisores de 42. Bem, o maior divisor comum do número 14 é ele mesmo. Então, o que é que eu preciso verificar? Se 42 divide por 14. Porque se 42 dividir por 14, então o máximo divisor comum entre eles é o número 14. Tá bom? Então, fazendo a divisão aqui, ó, vamos verificar se 42 divide por 14. Bem, 42 dividido por 14, gente, cabe um 3 aqui, né? Ó, cabe um 3, e aí 14 vezes 3 vai dar 42, e aí o resto aqui vai dar 0. Pronto. Então, se eu sei que o máximo divisor comum do número 14 vai ser ele mesmo, né? O máximo divisor comum de qualquer número vai ser ele mesmo, gente.
Então, eu vou dividir aqui o meu numerador por 14, e como eu verifiquei que 42 divide por 14, então, o meu denominador vai ser dividido pelo mesmo número, certo? Bom, encontramos aí o máximo divisor comum entre esses dois números, né? O MDC entre eles dois. Agora, vamos só determinar a sua fração irredutível. 14 dividido por 14, isso aqui dá 1, né? 1. E 42 dividido por 14, já fizemos a nossa continha lá, dá 3. Pronto, e aí encontramos aqui a nossa fração irredutível, sem passar pela simplificação por partes. Tá aqui o valor que a gente encontrou, tá bom? Bom, pessoal, então é assim que vocês vão estar trabalhando a simplificação de frações. Existem duas formas de você chegar na fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada. Você pode estar trabalhando pela simplificação por partes ou calculando um MDC para encontrar aí o resultado, e que todas essas frações também são equivalentes, tá? Ó, essa fração irredutível aqui, ela é equivalente a essa fração geral, assim como essa também é equivalente a essa, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Faça a leitura também lá no livro de vocês sobre esse conteúdo. E bons estudos e até a nossa próxima aula.